Vamos começar uma palhinha, né, sobre a diferença de funções hash e criptografia, porque essa semana a gente viu um caso no Brasil onde houve o vazamento de senhas e essas senhas não estavam criptografadas. Algumas pessoas não entenderam por que o erro havia sido cometido e aqui nessa apresentação eu vou mostrar um pouquinho o que aconteceu. Embora eu tenha que voltar um pouco na a definição de função lá da matemática que a gente vê no primeiro e segundo grau, né? Então vamos ver aqui os primeiros slides de como vai ficar isso. Bom, funções hash e criptografia. Uma pequena lembrança aqui do que pode acontecer, tem muita coisa nesse assunto. É assunto para vários livros, eu não sou especialista em criptografia, a ideia é simplesmente dar uma noção da, de que é uma coisa e que é outra, qual que é a diferença. Ok? Então, vamos lá ver. Então, nós temos aqui que as funções, ela pode ser definida, se a gente lembrar lá do antigo primeiro grau, acho que agora é ensino fundamental, quinto, sexto ano, nós temos a noção de função, que é um pouco isso aqui, y igual a f de x, né? Sendo que y é o resultado da função f aplicada a x, e a função ela tem um domínio e o contradomínio, ou seja, o valor de x ele vai pertencer ao domínio e y vai pertencer ao contradomínio. Então a função ela vai fazer esse mapa aqui de A para B. E ela tem algumas restrições, por exemplo, cada elemento de A tem que corresponder a apenas um elemento de B. Nada impede de ter dois elementos de A que mapeiam para o mesmo elemento de B, ou seja, da esquerda para a direita não tem problema, pode repetir. Um outro jeito de ver a definição de função dizer que f tem o domínio de A e ela faz uma conversão para B, ok? Então essa aqui é a noção básica de função que a gente vê na escola, vê no ensino fundamental. Ela é importantíssima para entender um pouco do que é criptografia. Então, o que vai acontecer? Nós temos a função definida desta forma. Eu tenho também uma notação para a função inversa da minha função, que é f a menos 1 aqui, como a gente está vendo, que faz o contrário, ou seja, ela vai trazer de B para A. É claro que o domínio da minha função inversa vai ser A, vai ser B, e o contradomínio vai ser A, ou seja, o oposto da primeira. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo, acho que sem anotação vai ficar mais fácil de entender. Então, imagina que você tem uma função que simplesmente pega o valor de x e soma 3, ou seja, y igual a x mais 3. Se você coloca o x com 5, f de x vai te retornar quanto? 8. Se é 9, 12, 10 vai para 13, 1 vai para 4. Qual seria a função inversa dessa aqui? F menos 1 seria x menos 3. Vamos ver se funciona? Eu pego aqui o valor de f de x, 8. 8 menos 3, 5. 12 menos 3, 9. 13 menos 3, 10. 4 menos 3, 1. Vocês podem ver que a primeira coluna e a terceira coluna têm valores idênticos, né? Ou seja, aqui eu tenho o valor x, o meu parâmetro x, a função e a função inversa. E está provado aqui que eu consigo, no caso dessa função simples, fazer a transformação. Então, essa função ela é facilmente inversível. Você bate o olho aqui e descobre qual é a função inversa de f de x, né? No caso, existem alguns algoritmos que também fazem a mesma coisa. Por exemplo, a cifra de César, que é uma das primeiras que você aprende quando está estudando criptografia, que era usada na época dos romanos para transmitir mensagens codificadas. Tem também outros exemplos, como base 64, base 85, que a gente vai falar depois, mas elas não servem nem para hash ou para criptografia. Por quê? Elas são facilmente inversíveis, ou seja, eu não precisei de nenhuma informação além do meu parâmetro de entrada e do meu parâmetro de saída para poder fazer a inversão. É muito fácil de quebrar, vamos dizer assim, esse tipo de... Não é nem criptografia, esse tipo essa forma de esconder os dados. Aquilo foi uma função normal. Então aqui nós temos uma outra função, que é uma função hash, tá? Que é uma função, normalmente, ela não é inversível, ela não é facilmente inversível. E a ideia é que eu vou ter um elemento do meu domínio A mapeado para 1
elemento do meu contradomínio B. E normalmente o que acontece com uma função hash é que você tem muito mais colisões, ou seja, aqui esse elemento vem para esse aqui de baixo, mas esse aqui vai para o de cima, e este outro vai para o mesmo elemento do primeiro. Tá? Ou seja, você tem um para vários aqui, um de A para vários de B. Então, o que vai acontecer? Que tipo de função entra nesse tipo de definição? A gente pode ter aqui uma função que é o solo, né, o valor solo aqui de x dividido por 4. Então, se der 4.5 aqui, ele vai colocar para 4. Se der 4.01 vira 4 também, ele sempre vai jogar para baixo. Como reverter essa função? Aí fica um pouco mais difícil. Porque nós vamos ver na tabela seguinte. Então, se a função é x dividido por 4, mas olha aqui que tem um arredondamento para baixo, né? Tem aqui o solo, né, do resultado dessa operação. E quando isso aqui acontece, tem uma perda de informação. Eu posso tentar aproximar a inversa dela com f-1, certo? Que vai ser, por exemplo, como aqui é uma divisão, vou multiplicar x por 4 e vou tentar fazer a aproximação com essa função 4x. f-1 igual a 4x. Você pode ver que a coisa aqui muda um pouco de figura, porque eu tenho aqui para o mesmo valor de x, aqui a coisa muda um pouco de figura, porque eu tenho para x igual a 5, f de x vai dar 4, que é 5 dividido por 4 vai dar 1. Né? E 9 dividido por 4 vai dar 2 ponto alguma coisa, 10 dividido por 4 também vai dar 2, e 1 dividido por 4 vai dar 0 ponto alguma coisa. O que vai acontecer aqui? Se eu tento inverter com f de menos 1 igual a 4x, eu vou multiplicar 4 por 1 vai dar 4, 2 vai dar 8, 2 de novo vai dar 8, 0 vai dar 0. Ou seja, eu não consegui voltar para o meu valor de x. Então essa aqui não é a função que inverte f de x. Mas esse exemplo aqui serve para mostrar que nem toda função inversível ela não é facilmente inversível. Tá? Então esse aqui é um exemplo onde uma função bem simples pode mostrar, ela não serve para criptografia, pois perde dados, ou seja, quando você criptografa alguma coisa, a ideia também é ter os valores de volta, né? De nada adianta você guardar um segredo que nem você consegue extrair o resultado mais tarde. Então, a ideia da função de hash é criar uma assinatura no que diz respeito ao conteúdo, ou seja, se alguma coisa mudar na função, se o parâmetro x mudar, você vai ter um resultado diferente. Ela também serve para confirmação e detecção de erros quando você tem dados enviados entre dois equipamentos ou dois computadores, e criação de identificadores, né? Um exemplo de função hash muito utilizado até hoje é o MD5 e o SHA-512. Uma forma que é muito comum no Brasil são os dígitos verificadores, que apesar de não serem exatamente isso, mas se você tem um número de CPF, por exemplo, você sabe que os dois últimos dígitos são calculados em função dos primeiros. Se não me engano, são 9 dígitos, depois tem mais 2. E se você digitar um número errado, normalmente esses dois últimos dígitos vão mudar. Isso é utilizado para garantir que você não digitou errado o número do CPF. Então esse é um outro tipo de aplicação, mas você não pode dizer que o seu CPF está encriptado com isso. É simplesmente um dígito verificador. Ok? Salvo engano, o algoritmo é o módulo 11. Então vamos falar um pouquinho de representações e encodings, que aí já é um assunto diferente da criptografia em si. Aqui a gente está dizendo o seguinte: eu tenho um valor e quero representar em outro sistema ou de uma forma diferente. Então o que a gente vai fazer? Não tem qualquer propósito criptográfico, tá? Quando você fala de representação de valores ou encodings, a ideia é simplesmente poder transmitir ou poder armazenar esses dados sem atrapalhar um protocolo ou um programa que vai ler esses dados posteriormente. Isso normalmente acontece quando, por exemplo, quando eles inventaram o e-mail, eles não tinham a necessidade ou eles não tinham a capacidade ainda na época de enviar dados binários, como uma imagem. Eles falaram o seguinte: não, então nós vamos enviar dados que não podem ser representados como texto utilizando uma codificação chamada base 64, que converte cada byte num valor de 60, que utiliza uma representação com 64 elementos, é como se ele tivesse um dicionário com 64 letras,
e ele faz uma conversão, mas é simplesmente uma conversão. Ou seja, você faz a conversão do base64 e você tem uma função inversa para traduzir isso de volta para os dados binários, porque se não fosse assim, não teria interesse algum de enviar uma imagem, por exemplo, que ninguém poderia ver. Um outro exemplo de encode mais fácil de entender é quando você tem a representação em hexadecimal de caracteres escrito no padrão ASCII. Então, um pouquinho mais aqui do base64, ele é utilizado para representar dados binários em protocolos que só suportam texto. Ele é muito utilizado hoje, inclusive no e-mail, mas também em várias tecnologias de web, quando você tem que colocar, por exemplo, as imagens junto de uma página HTML sem fazer um link, você usa Base64 para codificar. Em várias outras partes, quando você, por exemplo, envia certos tipos de dados, eles também são codificados em Base64. A codificação Base64 ela não é extremamente eficiente, ela vai adicionar aí por volta de 30% a 33% de custo aos dados sendo transmitidos. Então, tipo, se você tem 100 bytes para converter para a base 64, você vai ter que codificar, o resultado codificado vai ter mais ou menos uns 130, 135 bytes. Tá? Então tem um custo, ela aumenta o custo de transferência, mas, como eu falei, ela foi inventada para permitir a transmissão de dados em protocolos que não suportam dados binários. Por que que aumenta? Basta você verificar. Vamos fazer a relação com quando você tem um número em decimal e quer representar em sistema binário, ou seja, você está no sistema decimal que tem 10 dígitos e quer representar o mesmo número no sistema binário, que só tem 2. Quando você faz a conversão, normalmente o número de dígitos em binário é muito maior do que no sistema decimal. No caso do base64, é a mesma coisa, você está saindo vamos dizer assim, de um alfabeto que tem 256 letras, ou seja, valores de 0 a 255, e está reduzindo para um alfabeto menor que só tem 64, que é 2 a sexta. Ok? Então, não deve ser usado nunca para esconder nada, porque a função do base64 não é esconder. E, inclusive, num dos casos de roubo de informação que aconteceu essa semana, as senhas estavam codificadas em base 64, ou seja, não estavam escondidas, elas estavam simplesmente escritas de uma outra forma, fácil de converter e ver essas senhas. Então, aqui o exemplo, você tem uma mensagem que é o rato roeu a roupa do rei de Roma, tá? Que em base 64 vai dar isso aqui tudinho. Bom, então o que vai acontecer aqui? Se você tem uma mensagem como essa aqui, mensagem 1, rato roeu a roupa do rei de Roma, que eu vou usar em vários exemplos, quando você converte para a base 64, ela vai virar esse monte de letra aqui embaixo. TY, BY, YX, até aqui o final ela normalmente termina com 2 iguais, é parte da norma do base 64. A mesma coisa se eu converto essa mensagem, se eu pego cada letra e converto para o caractere ASCII correspondente, que é a tabela ASCII, ela vai mapear um caractere, por exemplo, o O, o R, o A, o T e o O a um número. Então, quando eu converto isso para hexadecimal, normalmente eu uso 2 dígitos para poder representar cada caractere. Então, aqui esse 4F vai ser o O maiúsculo. O 20 é o espaço em branco, porque 20 em hexadecimal é 32. E aqui eu marquei para vocês, em vermelho, aonde está o R maiúsculo, né? Então, o R maiúsculo aqui no base 64 acabou virando esse UM. E é um 52 aqui em ASCII, ou seja, eu sei exatamente onde está o R maiúsculo. Então, para demonstrar como é fácil ver isso, a mensagem 2 eu simplesmente mudei de R maiúsculo para R minúsculo. Vocês podem ver que em base 64, em ASCII, apenas uma pequena parte da mensagem muda. No caso do base 64, aqui vai virar CM e aqui vira 72. Ou seja, o conteúdo ele é simplesmente mapeado de um caractere para o outro e facilmente você volta de um caractere para o outro. Ou seja, não tem criptografia nenhuma nisso aqui. É simplesmente uma forma de representar os dados diferente. Então, agora vamos falar de funções hashes que podem ser utilizadas em criptografia. Então, como eu falei, tem o MD5. O MD5 ele é um formato antigo, no sentido de que ele foi criado por volta de 92, tá? E em 2009 ele foi quebrado, ou seja, desde 2009 você não tem mais a desculpa de poder utilizar o MD5. A gente já sabia que existiam vários ataques que, no caso de algoritmos de hash, são normalmente ataques de colisão, significando que as pessoas descobrem como fazer a função inversa do hash de forma suficientemente rápida para
tem um ataque, por exemplo, imagina que você tem uma senha que troca a cada 3 meses. Se essa senha é criptografada em MD5, a pessoa tem mais do que tempo suficiente para reverter a função que criou o hash da tua senha antes desses 3 meses, ou seja, ela tem tempo suficiente para fazer um ataque. No caso do MD5, num computador moderno, é menos de um minuto você quebra a senha, tá? Então, ele não deve ser usado para registro de senhas ou nada que você queira encriptar. A única coisa que ele ainda serve é garantir que uma mensagem não foi adulterada, e isso varia com o tamanho da mensagem. Quanto maior a mensagem, mais fraco ele fica, porque você pode ter o que a gente chama de colisão, são dois valores do domínio mapeados para o mesmo valor do contradomínio, ou seja, você tem dois elementos mapeados para o mesmo no contradomínio, e no caso de quando você quer garantir que um conteúdo é igual, você tenta diminuir esse tipo de colisão, porque você quer garantir que um determinado valor de entrada A, que pode ser uma letra, pode ser uma mensagem, um arquivo, vai dar um hash no final, no contradomínio, completamente diferente de outros valores de A, tá? Ou que a probabilidade que isso ocorra seja muito pequena. Então, o MD5 ainda tem sua utilização, mas jamais para senha, jamais para qualquer coisa de criptografia. E outra, como é uma função hash, ela não é facilmente reversível, você não tem como voltar a mensagem original, ela serve simplesmente como uma assinatura eletrônica. Então aqui a mensagem 1, estou dando exemplo de novo, rato, rio, a roupa do rei de Roma, tá? O MD5 dela são esses números aqui todinhos em hexadecimal. Isso aqui na realidade é uma representação, tá? O hash do MD5 ele é um conjunto de bytes. Aqui no caso eu estou traduzindo cada byte em hexadecimal, 2 dígitos por byte, ok? A mesma coisa eu faço nos outros hashes. A mensagem 2, só para dar um exemplo, vocês viram que no base 64 e no ASCII a gente consegue localizar o R, porque ele está mapeado de 1 para 1. Mas olha o que acontece na função de hash. Essa mensagem, o rato roeu a roupa do rei de Roma, dá esse número aqui. Essa é a assinatura dessa mensagem. Eu simplesmente mudei o R maiúsculo para R minúsculo e o resultado dá completamente diferente. Ok? Isso aqui é para exemplificar o quão difícil é voltar do hash para a mensagem original. E o quanto muda se apenas um dígito, no caso aqui, o R minúsculo e o R maiúsculo, uma mudança muito pequena, causa uma mudança brutal na assinatura no final. Existem outras funções de hash para finalidades diferentes. Algumas são usadas até mesmo para controle de versão, como no caso do Git. No caso, o SHA-2 aqui, ele é o Secure Hash Algorithm 2, né, criado em 2001. E ele já foi quebrado ou comprometido em 2011, ou seja, ele também não deve ser utilizado por registro de senhas. Então, aqui, seguindo o mesmo exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, ele vai dar uma assinatura aqui gigantesca em hexadecimal. Se eu mudo apenas o pequeno r aqui, do grande para o pequeno, vocês podem ver que o hash mudou completamente. Então, ele cumpre a função primária, que é o quê? Criar uma assinatura única para cada mensagem. É claro, existem colisões, mas aqui no caso é suficientemente único para o que a gente quer fazer, para poder comparar. Não, a minha mensagem veio inteira. Tá? Não teve adulteração no conteúdo da mensagem durante a transferência ou durante o armazenamento. Mas ele também não serve para registro de senhas. Então, o que serve para o registro de senhas? Bom, aí você tem que utilizar uma função muito difícil de inverter, ou impossível. A definição de impossível normalmente muda com o tempo, porque como os computadores têm ganho performance muito, muito rapidamente, o que era impossível há 20, 30 anos atrás, é coisa que você pode fazer hoje num celular. Então isso aqui é muito relativo. Ela deve resistir a ataques de força bruta, porque hoje nós temos tanto poder computacional quanto também o uso de cartas gráficas para quebrar a senha, que aumentaram a performance dos ataques de força bruta. O que é a força bruta? É pegar um programa que vai tentar gerar a senha e calcular o hash. Então, por exemplo, quando você guarda uma senha para entrar num sistema, senha A, B, C, D, se você guarda o hash dela, imagina que o algoritmo vai calcular um hash D, E, F. Então, a pessoa que quer quebrar por força bruta vai gerar várias senhas. Vai gerar A, B, C, D, calcula o hash. D, E, F, G, calcula o hash. E ele faz isso para todas as combinações de senha, começando
com 6 caracteres, 8 caracteres, até 10, 12 caracteres, e ele vai tentar gerar todas essas senhas até coincidir com o hash da sua senha. No que ele encontra uma coincidência, ele descobriu a tua senha, ele pode entrar no sistema, porque agora ele sabe a sua senha. Então, por isso que essa função tem que ser muito difícil de inverter, e normalmente se escolhem funções que o custo computacional é muito alto, ou seja, que não vai ser usando qualquer computadorzinho doméstico que a pessoa vai conseguir gerar bilhões de senhas para descobrir a tua senha. Então, a senha aberta, né, ou seja, sem estar criptografada, ela nunca deve ser guardada num banco de dados, muito menos no próprio programa, tá? E se você tiver que guardar um hash num banco de dados, por exemplo, você tem que utilizar com um algoritmo muito, muito forte. Exemplos de algoritmos fortes vai ter o bcrypt, o scrypt, o pbkdf, que é um algoritmo de derivação de senha, e nos novos estándares eles estão utilizando o Argon 2 e um outro chamado Blake 3. Tá? O que esses parâmetros, o que eles fazem diferente? Eles usam um parâmetro extra, ou seja, quando a gente mostrou as funções simples, você tinha que f de x igual a y, ou y igual a f de x. No caso desses algoritmos mais robustos, você tem outros parâmetros, que no caso é o salt, que simplesmente é como se fosse uma inicialização no cálculo do hash, para que você tenha que saber, antes de quebrar o hash, qual é o salt e qual é o valor de entrada. Se você não tem os dois, você não descobre isso. E a finalidade disso é aumentar o número de resultados da tua função hash para evitar a criação de tabelas arco-íris, tá? Isso aqui vale uma outra apresentação. A tabela arco-íris é simplesmente uma tabela com hashes pré-calculados. Isso aqui era muito comum nas versões antigas do Windows, que guardava a senha do usuário com uma encriptação fraca no disco. Então a pessoa poderia muito bem pegar o HD de uma máquina Windows, rodar uma tabela arco-íris que cabia num CD, e em poucos minutos o programa calculava qual era a senha que a pessoa tinha no Windows. Tá? Isso aí foi resolvido já há algum tempo, mas a solução disso é utilizar o salt. Outra coisa é aumentar o número de ciclos, que ao invés de aplicar uma vez a função de hash, você vai aplicar 15, 20, 30 vezes, em alguns algoritmos 2.000 vezes o mesmo cálculo, para que seja muito, muito caro criar uma tabela com isso pré-calculado, porque aí você vai ter que calcular 2.000 tabelas intermediárias praticamente, e com saltos também que podem variar de tamanho. É bem complicado, vale uma outra apresentação. Ok? Então, para registro de senha, se não for uma função muito forte, se não for algo indicado para senha, não adianta fazer. Então, a parte de criptografia, o que é aceitável, né? Então, aqui a gente tem uma definição bem simples de criptografia, também utilizando funções. Então, nós temos aqui a simétrica. O que é a simétrica? É a criptografia que utiliza a mesma chave, a mesma senha, tanto para encriptar quanto para decriptar um conteúdo. Então, a função que encripta eu chamei de f de x, onde x é a coisa sendo encriptada, o segredo é a senha, vai retornar um valor y, que é o valor de x encriptado. Quando eu quero desencriptar isso, eu vou inverter a encriptação, é a desencriptação aqui, onde o valor de entrada é o valor encriptado y, seguido da mesma senha que eu utilizei para encriptar, e essa função vai inverter y de forma a obter x novamente. Ok? Então, essa é a criptografia simétrica. A grande diferença para as outras que a gente viu é que o segredo ele tem que ser mantido, como o nome diz, em segredo, é como é a sua senha, a sua chave, e ele normalmente não é transmitido junto com y. Ok? Então, se você tem dois computadores conversando, eles não vão trocar o segredo entre eles, eles vão enviar y de um para o outro, e o segredo tem que ser trocado por um outro meio, ou tem que ser digitado nos dois, e guardado também de forma segura. A criptografia ela é assimétrica quando você utiliza um segredo para encriptar, então aqui é o segredo de encriptação, mas ela faz a mesma coisa, ela pega um conteúdo X, aplica o segredo de encriptação e gera Y. Para desencriptar, ela pega uma função inversa, que vai pegar o conteúdo encriptado Y, vai utilizar o segredo de desencriptação e vai obter X novamente. Um exemplo disso, por exemplo, são os algoritmos com chaves
públicas e privadas, onde você utiliza a chave pública para encriptar e a privada para desencriptar. Ok? Porque a privada você não compartilha e a pública você pode anunciar, por exemplo, num site ou num diretório, como faz o PGP e outros sistemas. Então, a ideia de criptografia aqui é justamente uma função com dois parâmetros. É claro, dependendo do algoritmo, podem haver muitos outros parâmetros, como vetores de inicialização. É muito comum, por exemplo, você ter uma tabela de valores que vão inicializar a encriptação. Além do salt que a gente já viu e outras variáveis que podem ser utilizadas, né? O segredo é a senha e ela é a chave usada para criar uma função única, tá? O conteúdo encriptado ele vai ser protegido pelo segredo. Se o segredo é facilmente obtido, o resultado também vai ser fraco. Então, como eu falei, ela é simétrica se o mesmo segredo é usado para criptografar e descriptografar, e ela é assimétrica se segredos diferentes são usados. Algoritmos simétricos exigem o compartilhamento de uma senha, ou seja, se você quer transmitir algo encriptado para um amigo, você tem que transmitir o conteúdo encriptado, mas você tem que também fazer de tal forma que o seu colega, o seu amigo tenha a senha para poder desencriptar. Normalmente o que você faz é enviar o conteúdo encriptado por um meio e a senha por outro. Isso aí já ajuda a manter a senha em sigilo. E claro, nunca enviar a senha sem criptografia pela internet ou guardar no arquivo texto, isso é muito, muito inseguro. O algoritmo assimétrico ele já é um pouco diferente, porque ele permite a utilização de chaves públicas e privadas, então eu posso dizer que, olha, se você quiser mandar um conteúdo encriptado para mim, está aqui a minha chave pública. Você utiliza essa chave pública para encriptar a mensagem para mim e eu guardo a chave privada para desencriptar esse conteúdo. Isso a grosso modo é como o PGP funciona. Então ele permite recuperar o conteúdo encriptado, mas exige um conhecimento da chave. Segurança consiste na dificuldade de se encontrar a chave. Ok? Bom, essa é a definição de criptografia que eu estou usando. Então, um exemplo de algoritmo simétrico é o AES, que é hoje o standard de criptografia utilizado em vários sistemas. Mesmo no processador você tem instruções para criptografar utilizando AES. E você tem os mais antigos, que é o DIS, o triplo DIS. E você tem algoritmos assimétricos, como o RSA, que é, por exemplo, utilizado pelo SSH, PGP, GPG e TLS, que são as novas versões do protocolo SSL, que é híbrido, né? Ele vai utilizar um esquema de chave pública e privada no início da conexão, mas o conteúdo em si é simétrico, né? Então aqui é um exemplo de como que funcionaria uma encriptação com AES. Então aqui eu tenho aquela nossa mesma mensagem, um rato ruiu a roupa do rei de Roma. Eu vou utilizar uma chave de 256 bits, que é o meu segredo, ou seja, isso aqui eu não posso transmitir junto com a mensagem, tem que ficar em segredo, é a senha. Passo esses dois valores para o algoritmo usando o AES e ele vai me dar um conteúdo encriptado que eu estou representando aqui em hexadecimal, 2 dígitos para cada caractere, tá? Para cada byte. Então vocês podem ver que fica bem difícil de entender o que eu tinha no início. Para desencriptar é a mesma coisa, eu pego esse conteúdo encriptado, forneço o segredo e ele desencripta na mensagem o rato ruiu a roupa do rei de Roma. Então era essa a ideia que eu queria passar na apresentação de hoje. É bem uma palhinha, mas eu acho que isso aqui dá margem para a gente fazer outros vídeos explicando alguns detalhes. É isso. Querendo mais informações, aqui fica a minha página, NiloProBR, e eu tô lá pelo Telegram e por outros sistemas como no Twitter, sempre com o @LSKBR. É isso. Obrigado, até a próxima.